Abra sua harpa aí, irmão, e vamos estar adorando a Deus. 509. Jordan passarmos unidos e entrarmos no céu, vemos lá com a areia da praia escolhido. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrar aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. 491. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder
andar. Seu sangue tem este poder, a poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar no sangue, há poder, sim, há poder para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no teu Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração? No sangue há poder, sim, há poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, e força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Abra sua Bíblia na Epístola escrita aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo de número 32. Hebreus 11 e 32 até o último versículo, fazendo a leitura com a participação da igreja. Hebreus 11, 32 até o último versículo do capítulo, que é o 40. E que mais diria, ou melhor, e que mais direi ainda? Porque o tempo me faltará, se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Extinguiram a violência do fogo, evitaram o fio da espada, e fracos tornaram-se fortes, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. E outros experimentaram escárnios, açoites e ainda grilhões e prisão. Uns homens de quem o mundo não era digno, errantes nos desertos, nos montes, nas covas e nas cavernas da terra. Tendo Deus provido alguma coisa melhor no tocante a nós,
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Graças a Deus. Vamos orar, como nós sempre fazemos aqui na sexta-feira, tirar um período de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez quero te louvar, te agradecer por mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado, meu Deus, de estarmos aqui nesta igreja, juntamente com os teus filhos, os teus servos, estarmos aprendendo a tua palavra, estarmos aqui estudando a tua palavra. Eu creio, meu Deus, que mais uma vez o Senhor vai nos proporcionar o privilégio de um crescimento espiritual, de uma edificação nas nossas vidas, meu Deus, na tua palavra. Meu Deus, tu és grande, tu és poderoso, tu és Senhor, tu és mestre, meu Pai. Pelos nossos próprios méritos, nós não somos indignos de estar aqui, estudar a tua palavra, temos esse privilégio, essa oportunidade. Mas pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça, o Senhor tem nos proporcionado esse direito. Eu quero pedir em nome de Cristo em nome de Jesus,
Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer aqui, irmãos, as apresentações, dando prosseguimento aqui à nossa reunião, nosso culto nesta noite. Graças a Deus. Eu quero apresentar Nós temos irmãos aqui do nosso campo. Se temos, eu quero pedir para que eles coloquem em pé. Campo de Itapuranga, temos alguém? Acho que não temos, né? Pessoas amigas, pessoas que ainda não são evangélicas. Nós temos alguém nessa noite? Temos ali à esquerda. Vamos receber com bem-vindo, bem-vindo, em nome de Jesus. Eu quero apresentar, primeiramente nós vamos tomar conhecimento se nós temos alguém aqui de outra denominação evangélica, de outra igreja evangélica, não é a Assembleia de Deus. Se nós temos, eu quero pedir também que coloquem em pé. Temos alguém que não é da nossa igreja, de outra denominação, batista, presbiteriano, Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Deus é Amor, do Evangelho Quadrangular, qualquer uma outra igreja, temos alguém? Mas que não temos, né? Graças a Deus. Eu quero apresentar aqui nessa noite, irmãos, eu vou resumir um pouquinho aqui até mesmo as apresentações. Sempre eu apresento aqui os pontos, mas hoje eu quero omitir essa apresentação. Eu quero apresentar o irmão Antônio Neto. Antônio Neto, cantor, está ali. Esse irmão passou na última convenção, o pastor Aides fez menção do nome dele lá em Iporá, e ele gravou um CD de caráter beneficente, em função de um problema do filho, e ele está aqui com esse CD, e daqui a pouco, depois das apresentações, ele estará louvando o Senhor com um hino. E eu quero ter algum pedido, uma apresentação lá do pastor Aides. Ele incentivou as igrejas a ajudar devido a uma dificuldade que ele passa com uma enfermidade do filho. Então esse CD, comprando o CD, você vai estar ajudando nesse aspecto. Então ele está aí, daqui a pouco estará louvando o Senhor com ele. E eu quero apresentar o pastor Bonifácio. Tudo bem, pastor Bonifácio? O pastor Bonifácio, ele é conhecido eu creio que uma grande maioria dos irmãos que aqui estão conhece o pastor Bonifácio. Ele não é nem do meu tempo, a participação dele aqui em Itapuranga. O pastor Bonifácio converteu com o pastor Justo, lá em Palmeiras, e logo começou a pregar o Evangelho, e depois de obreiro, dirigente de congregação, eu aceitei Jesus aqui próximo entre Itaguaral e Itaguari, e no convertido, antes de ser batizado, eu mudei para Inhumas, e o pastor Bonifácio a mim foi o meu pastor, foi quem me apresentou a diácono, a evangelista e a pastora. Então, eu considero o pastor Bonifácio um pai no sentido ministerial. Foi ele quem acreditou, eu acredito que ele teve uma direção e acreditou nessa direção e nos apresentou ali. Então, amigo, companheiro, e eu, vendo o pastor Bonifácio ali em Jaraguá, eu convidei ele para estar aqui hoje, para estar ministrando aqui a palavra de Deus. Ele atendendo, como sempre tem feito, né, nos nossos convites, ele atendeu o convite e está aqui hoje para estar ministrando a palavra de Deus. Está aqui. Os irmãos querem recebê-los com bem-vindo, o cantor Antônio Neto, o pastor Bonifácio,
estará ministrando a palavra de Deus, querem recebê-lo como bem-vindo, são bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindo, pastor Bonifácio, graças a Deus. Então, eu lembro que eu dei muito trabalho para o pastor Bonifácio no aspecto de curiosidade. Naquela época que eu mudei para Inhumas, bem novo convertido, sem ser batizado, então eu ia na terça-feira, eu ia no culto, os cultos que eu participava, que eu não perdi do início da minha fé, era o culto de terça-feira e a escola bíblica dominical. Eu morei uma certa distância da igreja e eu era impossibilitado pela distância de participar normalmente. Eu trabalhava numa horta e eu morava bem para cá de Inhumas. Então eu tinha uma certa dificuldade com relação a isso. E muitas vezes a gente ia para Inhumas, pegava carona para ir e voltava a pé depois do culto. Chegava em casa bem tarde, eu e a irmã Glória. E eu lembro, foi até uma certa dificuldade, depois nós acostumamos e a gente até dormia na casa dele. Passei a dormir lá. E sempre que a gente terminava o culto, a gente demorava um pouco a deitar, a dormir, e aquele período eu sempre ficava perguntando, satisfazendo a minha curiosidade com relação a assuntos bíblicos de ministério, digo assim, com relação à chamada, com relação à orientação, com relação a obreiros, né? Eu digo ministério nesse aspecto aí, não é em aspecto de reuniões, esse tipo de coisa, mas eu nem sabia, nem tinha conhecimento disso. Mas, então, eu aprendi muito. Eu considero, pastor Bonifácio, que eu acho que dentro, mesmo porque a gente aprende muito, tem uma época que a gente aprende mais. Vocês sabem que o menino aprende mais. E eu, naquela época, eu era menino mesmo. Então eu aprendi, foi talvez entre os pastores que eu congreguei, talvez não, com toda certeza, foi com quem mais eu aprendi, o pastor Bonifácio. É uma alegria muito grande tê-lo aqui nesta noite. Vamos ouvir o irmão, ele vai estar louvando o Senhor, e pode também estar contando aí, falando a respeito do problema do seu filho, fazendo uma informação, trazendo uma informação para os irmãos, e logo depois o pastor Bonifácio já estará ministrando a palavra de Deus esta noite. Aleluia. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que para nós o motivo da igreja poderia estar aqui nessa noite com os irmãos para cultuarmos e agradecer o nome do nosso Deus. Mas eu gostaria de pedir as vossas orações em meu favor. Em favor do meu filho Marcos Daniel, ele tem 7 anos. Ele nasceu com uma doença rara chamada síndrome de Sotos. É uma doença que afeta em cada 14 mil nascimentos, uma criança é afetada. Ela afeta a fala, os rins, a formação óssea e o crescimento da criança. Ela é conhecida como gigantismo cerebral. Mas eu tenho dito sempre que meu filho não é um problema, e sim uma bênção de Deus na minha vida. Deus sabe a razão e o porquê de tudo que acontece. E a gente veio da cidade de Teresina, no Piauí, para fazer o tratamento dele lá no CRER. E nós temos algumas dificuldades para estarmos lá. Nós temos um custo bastante elevado. E eu gravei um CD com louvores já conhecidos, hinos que a gente costuma cantar na igreja. A gente veio desse CD, o seu tratamento do meu filho. Eu costumo dizer que eu não sou artista, eu sou um pai. Tenho lutado pela vida e pela saúde do meu filho com aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. Então nesta noite a gente está aqui, eu peço as orações dos irmãos para que Deus continue me dando força, ânimo e vigor, para que apesar de qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim, eu esteja sempre na casa do Senhor louvando o seu nome. Afinal a gente vai estar lá fora com os CDs, e a gente vai louvar a Deus agora com hinos. Irmãos, podem nos ajudar também, um hino bastante conhecido.
chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens teu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens teu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, está aí o irmão do trabalho, vai estar apresentando os irmãos ali no final. E como nós já dissemos aqui, ele também informou o problema, a razão da gravação. Então, ele é uma gravação beneficente. Ele vende o CD para fazer um tratamento do filho. Tratamento caro, tem um certo cuidado, gera um cuidado muito grande. Então ele está vendendo o CD para ajudar a fazer esse tratamento através disso aí. Então, depois da reunião, os irmãos podem estar procurando ele vai estar atendendo os irmãos. Neste momento eu quero pedir toda a igreja para nos colocarmos em pé. Graças a Deus. Quero passar aqui toda a oportunidade ao pastor Bonifácio e ele vai estar ministrando essa palavra aqui nesta noite. Eu tenho convicção, certeza de que Deus vai estar falando, vai continuar falando como Ele tem falado e ainda dentro da necessidade. Eu sei que Deus, Ele age com certeza dentro da necessidade de cada um. E hoje eu tenho uma palavra aqui e vai usar o pastor Bonifácio. Pai do Senhor para a igreja. Irmãos, a nós aqui de novo, né? Parece que eu vejo mais aqui do que é pastor Odilon. Mas é um sinal de que a gente gosta da igreja, é um povo bom, alegre, hospitaleiro. E nós estamos aqui nesta noite para juntos nós cultuarmos a Ti e termos uma reflexão da palavra de Deus. Porque às vezes os crentes mais recém-convertidos não conhecem tanto a palavra de Deus. Mas aqueles que já são mais um pouquinho antigos na fé, tudo que lê na Bíblia ele já sabe, já conhece, já ouviu falar, já falou. Mas o interessante é que a Bíblia, todos os dias, ela é nova para nós. Ela traz para nós coisas importantes. E quando nós não procuramos inventar, o Espírito Santo dá unção para falar aquilo que Ele quer que seja dito, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. E eu confio nele, que isto acontecerá na minha vida e na sua vida esta noite. Pois todos os dias nós precisamos de estarmos olhando neste espelho, é a palavra de Deus, para ver em nós, não a beleza que nós temos, mas ver as nossas rugas, as nossas feiuras, e procurando uma maneira de tirar isso com a própria palavra de Deus. A Bíblia está dizendo assim: porque se queixa o varão
Porque se queixa, ó vivente, porque se queixa o varão dos castigos dos teus pecados, esquadrinhemos e provemos os nossos caminhos, e voltemos a Jeová. Levantemos os nossos corações com as mãos a Deus, que está nos céus. Não é qualquer Deusinho, não, é Deus que está nos céus. Nós transgredimos e nós rebelamos. Tu não nos perdoastes. Muito obrigado, podeis assentar. Irmão, não julgue antecipadamente esse não nos perdoastes, porque Deus é muito melhor do que eu e você, do que nós pensamos. Agora, nós gostamos muito de queixar, de clamar. Há uma versão que diz assim: porque clamas só tu, ó homem vivente? Clamas cada um dos seus próprios pecados. Voltemos, esquadrinhemos os nossos caminhos. Quer dizer, um convite para nós fazermos uma retrospectiva na nossa vida, antes de reclamarmos de Deus, ou de sairmos reclamando de coisas que acontecem em nossa vida. Porque se eu estiver doente, eu não vou deixar de pregar que Jesus cura. Se eu tiver problema, eu não vou deixar de pregar que Jesus soluciona os problemas. Se eu tiver problema de ordem social, espiritual, eu não vou deixar de falar que Jesus não resolve tudo isso, porque Ele é o máximo divisor comum, não tem problema que Ele não resolve. Agora, às vezes, falta nós levantarmos nosso coração, como diz aqui, a Jeová e as nossas mãos, e clamarmos por misericórdia a Ele, e verificarmos na nossa vida o porquê que nós estamos ou passamos por algum caminho que não gostaríamos de passar. Porque muitas vezes, irmãos, eu vou colher hoje o que eu plantei há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, 40 anos, 50 anos. A colheita virá. Como você colhe bons frutos, também pela má semeadura colhe maus frutos. E quando colhemos bons frutos, às vezes esquecemos de agradecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, e às vezes até batemos no peito, dizemos: eu fiz isso. Mas quando vem, às vezes, um acertozinho com Deus, aí nós começamos a queixar, começamos a lamentar, e normalmente a minha queixa, eu procuro um endereço para ela. Eu quero jogar a minha culpa em cima de alguém. Fulano é que é culpado porque eu estou passando isso. Fulano é que é culpada porque eu estou passando isso. Mas às vezes é uma colheita minha, da minha semeadura. Comecei errado, vai dar errado. Mas quando paramos e começamos a refletir, irmãos, tudo muda na nossa vida. E às vezes, motivo da nossa queixa
é por algum tipo de infidelidade. Nós não iremos ler todas as referências aqui, porque eu não vou passar do horário. E nem os irmãos querem isso também. Querem voltar mais cedo, né? Não tem Big Brother hoje, não sei se ainda tem esse trem ainda, mas não tem o Faustão hoje é dia de semana, mas não tem Faustão, né? Não tem o Gugu também. Ninguém quer ir embora para ver televisão, mas está cansado, está calor, cansa, né? Então, às vezes, irmãos, nós sofremos consequência pela amizade que nós arrumamos. Efésios 5:11 nos orienta bem para termos cuidado com as nossas amizades. E às vezes há comentário no seu nome, há problemas que surgem e nós lamentamos, porque não quer que fale de você. Eu não quero que fale de mim. Eu gosto que me elogia, mas não gosto que fala mal de mim. Quando me elogia eu fico contente, mas quando fala mal de mim eu fico nervoso. Aí eu começo as minhas queixas, as minhas reclamações, as minhas lamentações. Às vezes lamentamos, irmãos, queixamos por causa de emprego, de serviço. De vez em quando a gente vê na televisão, eu fico admirado daquilo. A pessoa aparece na televisão, vai preso às vezes, outra hora outro problema. Pergunta aqueles dias eu vi um jornal, pessoa passando por uma dificuldade, a mulher trabalhando de doméstica, e houve um probleminha lá, e apareceu aquele casal na televisão, 3 filhos. Aí o jornalista perguntou a mulher o que ela fazia, ela falou, perguntou o marido o que ele fazia, ele disse: estou desempregado. Está desempregado? Estou. Tem pouco tempo? Tem 5 anos. Acabou de ficar desempregado 5 anos. É preguiça dele. Camarada tem tanto tipo de trabalhar. A gente vê uns velhinhos aí empurrando carrinho de picolé para ganhar dinheiro. Vê menino também empurrando carrinho de picolé para ganhar dinheiro. Catando latinha. É tanta coisa, tanto tipo de serviço. Você ficar 5 anos desocupado. Eu lembro, eu estou com 66 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu já comecei a trabalhar. Estudava à tarde e cedo. A minha mãe já levantava, dava café para nós muito pobre, e ela já punha um tabuleiro de rosquinha na minha cabeça e outro tabuleiro de pé moleque na cabeça do meu irmão mais velho. Aí beleza, vai buscar dinheiro para nós. Meu pai deu derrame muito novo, vai buscar dinheiro. E estou com 66 anos, nunca parei de trabalhar. Graças a Deus parei de trabalhar, só uma época eu adoecia e eu fiquei de beleza, sem trabalhar, mas dizendo: Jesus, me cura, tem dó de mim. Me ajuda, tem misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos zelar. E a Bíblia diz lá em Colossenses, a receita certinha, capítulo 3, parece que versículo 21, aliás, 23, 24 e 25, a receita direitinha para que o camarada, ou a mulher, ou o homem, a pessoa, permaneça no serviço e não venha queixar, nem do serviço e nem de ficar sem serviço, que é motivo de muita queixa. Aí diz o governo que é culpado. Marcon não foi fazer filho, a Dilma não foi mexer com fazer filho e largar filho por aí. Então eles não têm culpa de nada, não. Culpa é minha, culpa é sua, é nossa.
Olha o irmão dando um exemplo aí, trabalhando, batalhando da melhor maneira possível. Eu sei o que é ter um filho deficiente. Eu tive um filho deficiente mental e físico, muitos aqui conheceram ele, durante 36 anos. Pastor Joara, uma glória, principalmente conheceram. Deficiente mental e físico, 36 anos. A gente dá vontade, tem hora que a gente pega, Jesus, tem dó, passa esse negócio para mim. Parece que eu sei aguentar isso, passa isso para mim. Mas a pessoa procura a maneira para a sua sobrevivência. E lá diz assim, que tem muitos irmãos funcionários, que a hora que ele escuta o carro, o barulho do carro do patrão, ele põe de pé. Escuta a tosse do patrão, ele põe de pé. Vai do contrário, ele está sentado, enrolando o tempo, aí chega, ele corre, vai trabalhar, mas a Bíblia diz assim, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, para Deus. Às vezes o patrão acama também, porque não consegue empregado trabalhar para ele, a patroa não consegue empregada para ficar na sua casa trabalhando, é pouco dia vai embora. É porque também quer fazer de escravo. E a Bíblia diz, senhores, lembra que acima de ti é o Senhor, que é Senhor dos senhores. Trata ele como servo, porque você, por mais grande que seja, você é servo de Deus. Bem, às vezes, muita gente reclama porque entra em infidelidade com o namorado, infidelidade no casamento, infidelidade com Deus. Infidelidade como, pastor? Irmãos, nós somos crentes, mas às vezes gostamos de consultar um santinho de vez em quando. Gostamos de consultar o horóscopo para saber o que está falando que nós podemos fazer naquele dia. Eu já li muito horóscopo, eu também já fui 25 anos, eu fui discreto. Li horóscopo, chinês, japonês, brasileiro, português, tudo é tipo. Dá a cor que você pode usar naquele dia, dá o número que você pode jogar. Já vi isso tudo. E o crente às vezes corre, vai namorar com esses deusinhos e deixa o Deus único e verdadeiro, aquele que o salmista, quando clamou, quando foi escrever o salmo, ele disse, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não é que o socorro vinha dos montes, não. É que nos montes, e a Bíblia diz que nos montes e outeiros, era onde os idólatras colocavam os seus deuses para adorar. Até hoje, você chega numa cidade, às vezes na entrada, no lugar mais alto da cidade, tem um Cristo Redentor lá de braços abertos. Cristo, entre aspas, de braços abertos. Então você olha no monte, no morro mais alto, tem uma cruzinha lá em cima. Quando está faltando 15 dias para chover, aí você faz uma novena, não chove. Eles vão fazer outra novena, dá 18 dias. Aí na segunda novena chove. Chegou na época da chuva. Aproximou na época da chuva, toda mudança de lua chove. Toda força de lua chove. Aí o Deus fez milagre. A cruz do bestão subiu, irmão, quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe subindo no morro, que tinha lá na fazenda do meu pai, nós subíamos lá em cima. E ele tinha uma fazendinha boa. Depois que adoeceu, ficou sem juízo de tudo, perdeu tudo. Nós subíamos lá em cima, no morro mais alto, a cruz que tinha lá, e era aquela procissão, cantando aquele hino triste. Chegava lá cada um com a sua garrafa d'água. A garrafa tinha que ser branquinha, transparente, água pura mesmo. E levando flor para o seu Deus. Chegava lá, punha a flor, derramava água e pedia chuva. Já estava na época de chover, passava um dia e chovia mesmo. Aí disse, Nossa Senhora da Aparecida,
Coitadinha dela, nem estava lá, nem sabe disso. Mas busca, eleva meus olhos para o monte. Aí vem a pergunta, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do alto, onde está o Senhor que fez os céus e a terra. Não é do monte não, é lá de cima, do alto. Aquele que fez os céus e a terra. E às vezes nós contrariamos a Deus, infidelidade, com namoro com outros deuses. Infidelidade nas contribuições também. Que a Bíblia é muito clara, não contribui quem não quer. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso aí. Irmãos, problema que às vezes também traz muito problema para nós, é o nosso temperamento, e depois nós queremos reclamar. Principalmente quem é sanguíneo ou colérico, que é fleumático, melancólico, equilibra mais ou menos. Mas quem é sanguíneo e colérico, meu Deus, é uma luta. É uma luta, ele se explode facilmente. Ele estoura facilmente. E às vezes a pessoa que você mais ofende é quem você mais ama. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu marido, é a sua mulher. É quem você mais ama. A sua explosão te traz problema e dificuldade. Mas devemos esperar e confiar em Deus, né? Problema, irmãos, que nos traz muita queixa também, problema social. Salmo 1 e verso 1, ele diz assim, não se detém nos caminhos dos escarnecedores, nem senta, não se detém no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. E aí nós não detemos, paramos aí, e aí depois nós queremos queixar. A Bíblia nos orienta de uma maneira clara, simples. A Bíblia não vem com coisas difíceis para nós não entendermos. A Bíblia não vem com coisas complicadas para nós não entendermos. A Bíblia diz que Deus não tem nada, nenhum mandamento, não tem jugo pesado. Todo mandamento dele, o ser humano dá conta de cumprir, até porque quem faz nós dar conta de cumprir é o próprio Espírito Santo de Deus, é Jesus. Quando você não está dando conta, ele diz, meu filho, vem a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Aí vem uma liçãozinha também, nós não gostamos dela. Aprendei de mim que sou manso e humilde, de aparência. Não é de aparência não, né? É de coração. Vamos ter para cá, eu tenho aprendido com Jesus, pela experiência, de tanto apanhar, né? Tenho aprendido a esperar na decisão, na vontade dele. E ele tem me abençoado. E quero morrer desse jeito, esperando. Que às vezes tem dia, irmãos, e você está com um problema complicado. Aí você começa a orar a Deus e Deus se responde. Eu numa terça-feira, uns 2 ou 3 meses atrás aí, eu entrei no carro, saí, e ia para a igreja ali em Campinas, para participar do culto de ensino. E estava com um problema, nervoso. Pensando, meu Deus, não é possível, que coisa. Aí o semáforo fechou, e eu parei atrás de um ônibus escolar, guardei lugar de faculdade, para a faculdade evangélica de Séries. Tem isso lá? Faculdade evangélica de Séries, negócio evangelho de faculdade de Séries. Lembro bem dele lá. Aí parei atrás daquele carro, aquele ônibus,
micro-ondas, e orando a Deus. Aí vi uma frase escrita lá. Até depois que eu li, eu pensei assim, comigo mesmo, pensei assim, eu sabia que mula fala com dedinho ignorante, mas homem não. Aí agora falou, não tem nenhuma mula, vou falar comigo, tem que ser um homem. Estava escrito lá assim, não há problema que a paciência não resolve. E eu botei aquilo na cabeça. Depois uns dias achei que não estava muito bom, escrevi e pus assim no painel do carro. Irmão, aquele negócio foi uma benção para destarrachar o meu dedo. E agora eu estou esperando com paciência no Senhor. Quando cheguei na igreja, pastor Luiz passou para o pastor Enoque ensinar. E ele, como diz nós mais bestalhado, ele destrincha a coisa assim, miudinho, né? Aí ele disse, vamos ler, irmãozinho, que jeito é, vamos ler, irmãos, aqui, um salmo bem conhecido. Quando ele citou para nós abrimos. Esperei com paciência no Senhor. Falei, hoje é meu dia. Toma. O ônibus já falou, agora o servo de Deus fala também. Irmão, e ele deu uma destrinchada, uma desdobrada naquilo lá. Eu saí com vontade de que alguém me afrontasse para mostrar que eu tinha paciência. É coisa boa quando o chicote pega no lombo da gente assim, irmão, e você está em língua de dor ou de alegria. Mas é bom. Não uma coisa que põe nós para queixar muito, reclamar. Muito também. É as nossas finanças. Eu estava com o pensamento, na hora que você pega uns versículos assim, parece que é tão fácil, mas some da sua mente, né? Aí eu ajoelhei, Jesus, aonde está, Jesus, aonde está? Não lembrava disso, só lembrava a parte do versículo. Se as vossas riquezas aumentar, não ponhais nela o vosso coração. Aí eu ajoelhei aqui, o professor deu aí, pá, professor, né? Falou na hora, está lá no Salmo 62, verso 10, parte dele. É uma coisa, irmão, as finanças, às vezes descontrola, somente quando começa, se a Bíblia recomenda para não pôr nela o coração, é porque nós, o ser humano, temos tendência de pôr. Se nós não tivéssemos essa tendência, Deus disse, não vou perder tempo com falar isso não, porque não tem perigo não. Não tem perigo, não vou falar nada para eles não. Mas se ele fala, ele nos alerta, é porque nós temos tendência. Examina o homem a si mesmo. E como diz aqui Jeremias, esquadrinhemos, por que você está clamando ao homem vivente? Clama, cada um, eu, você, cada um de nós, clama, examina os nossos caminhos, esquadrinhemos os nossos caminhos e reclama cada um do seu caminho, da sua maneira de viver. Esquadrinhar e examinar, disse, gente, deixa eu ver o que eu fiz. E se você for examinar seriamente, você vai achar o ninho da meada. E a hora que você achar o ninho da meada, você vai dizer, Jesus, tem misericórdia, a culpa é minha. Eu que não subi, eu que não dei conta, eu que fiz errado, eu que plantei, eu que tenho que colher. Senhor, aí você começa a chorar e vai clamar, e Deus vai te ouvir a sua reclamação, a sua lamentação, ver as suas lágrimas e mudar o curso da sua vida. Vai mudar as coisas, vai mudar o seu sentido de vida, seu sentido, a sua maneira de viver. Deus vai atender. Mas enquanto nós achamos que nós estamos certos,
Irmãos, filho pródigo, é bom lembrar, irmão, que na parábola diz que o pai olhava, esperando o filho. E a Bíblia nunca diz assim, que nenhuma versão, eu não achei nela até hoje. Tem 28 versões, por ter 27, agora tem 28 versões na língua portuguesa. Não achei nenhuma dessas versões, nem na Bíblia do surfista, e nem dos gays. Eu não achei nenhuma dizendo assim, que o pai olhou, esperando o ex-filho. Não, é esperando o filho. Tem alguns dando umas voltas lá fora, mas Deus sempre estava olhando e esperando você. Sempre Deus está olhando e esperando aquele que está lá fora. É filho. Essa semana, o pastor lá de Acreúna me chamou para estar ministrando na reunião de obreiros deles, que foi realizada ali em Palmeiras. A trimestral deles foi realizada na congregação que está em Palmeiras, de Goiás. E conversando com o moço lá, um senhor de idade, ele disse: rapaz, você está certo. Agora eu sou filho de presbítero, rapaz. Você é filho de presbítero, sou. Você é filho de quem? Como é que é o nome do seu pai? De Gersino. Falei, aquele Gersino gordo, que era professor lá no Corga Azul, que é mesmo. Rapaz, um homem exemplar igual ao seu pai, você está desviado. Ele falou assim, não, porque eu olho aqui na porta da igreja, eu moro em frente, eu olho aqui, termino o culto, tem uns moços abraçando, namorando aí, tem gente beijando aí, e eu não concordo com isso. Falei, rapaz, você está sujo querendo julgar o mal lavado? Sujo como você está querendo julgar o mal lavado? Um cigarro na mão. Falei, se você quiser basear a sua fé em uma pessoa, porque na realidade a Bíblia diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. O profeta escreveu dizendo assim: e o justo pela sua fé viverá. Não é pela minha, não é pelo pastor, não é do vice-pastor, não é dos obreiros, é pela cada um tem que ter a sua fé. E o justo pela sua fé viverá. Aí eu disse para ela, para de dizer que é desviado, para com isso, o diabo acha bom. Fala para ele, fala assim, eu sou um crente ruim daqueles vagabundos, não vale uma picada de fumo, não vale a água do batismo. Eu sou da pior espécie de filho de Deus que tem, mas eu sou crente. E você vai ter força para voltar. Ele começou, pensei, ele vai acabar me batendo aqui. Mas ele começou, foi chorar, irmão. Aquele homem chorando, encheu os olhos de água, foi conversar, não deu conta, engasgou. Ele disse, pastor, ora para mim. Eu vou orar. Você quer ser crente agora? Não, mas eu vou voltar a ser crente. Quando foi sair, eu disse, a paz do Senhor. Ele disse, bom, não sou crente. Eu disse, a paz do Senhor não é minha, ela é de Jesus. E ele mandou dar a paz do Senhor para todo mundo que encontrasse. Paz do Senhor. Ele virou e disse, cara, esse negócio eu sou crente, vou voltar a ser crente. A paz não é minha, irmão, não é de ninguém, nós vivemos querendo. Mas ele estava lamentando, clamando, queixando e jogando a culpa nos outros, mas não era ninguém culpado. O culpado é ele, porque na realidade o pai dele é um exemplo de homem, é um exemplo de crente, é um exemplo de obreiro. O cara está com 84 anos e é aquele exemplo de vida. Monta na sua bicicletinha, mora no bairro mais longe lá da sede, monta na bicicletinha dele e vai para a igreja cultuar a Deus. O pastor João estava dizendo que morava na chácara perto de Numas, quando eu era pastor ali. E ele mais agora ia falar em cima do culto que eu não perdia terça-feira e na escola dominical. Irmão, muitas vezes eles posavam lá. Depois que a gente vai ficando assim mais conhecidinho, a gente vai perdendo a vergonha, ou aumentando a intimidade, sabe? Não sei o que é que fala. Aí eles passaram a posar lá em casa. Posavam lá, e o irmão, depois o cunhado dele foi para lá, o outro cunhado,
e Luiz, um tanto de gente ia juntar, e ela ficava até tarde, irmão. Ia fazer aquelas paneladas de comida e comendo, e aquela coisa, aquela comunhão gostosa. Mas aquilo ali dava o quê? Uns 12 quilômetros mais? Mais ou menos 12 quilômetros. Os irmãos têm ideia onde era, tem um semáforo para cada pedrinha. Ali onde tinha um negócio de 80 quilômetros, que graças a Deus parece que se tirou aquele trem da agora. Acho que Deus usou uma pessoa e deu um tiro aqui lá, né? O bonezinho daquele trem lá, para não ficar multando a gente. É bem ali, bem logo subindo ali, né? Bem. E ainda tinha que ser os 2 quilômetros para asfalto. Eu lembro um dia que a irmã Glória estava carregando, um dia que ela ia embora. A irmã Glória, parece que ela estava grávida ainda. Tudo ali, Elcio. E eles iam embora à noite. Ela escorregou no cascalho do meio ali na beira do asfalto, do acostamento, caiu de joelho com a Denise, aquele mundo de mulher na mão, caiu com a Denise, só que ela era pequenininha, era a Denise, mesmo agora, estava o braço, e eu acho que o Bielsa na barriga, mas eles iam, irmão, não perdia. Agora hoje, irmão, nós saímos da casa dele ali, o quarteirão, aí tem que entrar no Honda, mas tem que entrar no Honda, irmão. Senão não vem. Aí depois ele fala assim, eu não sei, eu tenho que queixar de alguém. Eu vou jogar a culpa a mão. Não, é nós mesmos. É nós mesmos. Queixa cada um dos seus próprios pecados. Voltemos, amemos, esquadrinhemos nossos caminhos. E às vezes nós põe o coração na finança e não põe o olho no relógio. E vou falar rapidamente aqui 3 níveis financeiros. 3 níveis financeiros que nós às vezes nos enrolamos e aí depois vai reclamar dos outros. Primeiro nível financeiro é o da agonia. Segundo nível financeiro é a sobrevivência. E o terceiro é a sobrevivência plus. Plus quer dizer melhor do que os outros, né? Composto. Então diz que é sobrevivência, ou melhor, o primeiro tipo de finança, que é o da agonia, é aquele que ganha R$500 por mês e gasta 600. Não tem quem não entra em agonia. Ganhar R$500 todo mês e gastar 600, então aumenta todo mês, você não abate a sua dívida. Você aumenta todo mês R$100, aí depois vem o tal de juro ajudar a aumentar a agonia do indivíduo. E também o segundo, que é o da sobrevivência, é aquele que ganha R$500 e gasta exatamente R$500. Tem esses irmãos, esses amigos dessa maneira. Eu tenho um genro que é esse aqui, é o da sobrevivência. Um dia nós fomos para São Paulo, eu e ele, nós estamos com rodoviária, pegando um ônibus, e ele passou na mão. Eu não tenho o que era aqui, não vou falar que o nome dele é pastor Maurício, não, você vai ficar sabendo quem é. E nós vamos para São Paulo. Com a sacolinha em cima. Aí andando, ele levantou, pegou a sacolinha, abriu a sacolinha, desenrolou um pacotinho de bolacha dessas que você come e dá uma azia tremenda na gente, porque é casa doce. Desenrolou um saquinho de bolacha, mas virado assim pro canto. Para mim não ver que ele estava comendo bolacha, para não dar, né? Como eu fazendo estava dormindo, não morreu mesmo. Destampou uma garrafa de crush, foi distorcendo devagarzinho para ela não soltar o gás de uma vez para não acordar. Foi
Comeu ali umas 2, 3 bolachas, deu umas 2 boladas, fechou, enrolou um pouco, guardou de novo. Quando parou lá na frente para ele descer e tomar um lanche, quando você morreu, vou tomar um café e tomar um lanche aqui, comer alguma coisa. Não quero não, estou cheio. Ah, mentira, sou cheio de 3 bolachas e um suco. Ele estava capaz que era uma azia assim que rodava igual o dragão do São Jorge. Fui lá, comi, voltei. Você não quer nada? Não quer não. Lá mais pra frente tem. Irmão, com um saquinho de bolacha. Nós viajamos, pegamos o ônibus às 8h30 aqui e fomos descer 9 horas lá em São Paulo. E ele foi daqui lá sem ter fome, irmão. Eu comi, parece que foi 3 vezes, pagou, comi 3 vezes. Então, irmãos, é aquele que vive da sobrevivência. Ganha 500, só gasta 500. Só que tem uma coisa, ele é muito melhor de situação do que eu. Ele dá conta de me comprar muitas vezes hoje. Ele teve cuidado de sobrevivência. É aquele irmão que você disse, irmão, vamos tomar uma água mineral aqui? Ele disse assim, quanto que é? R$1. Não vou não, sai fora do meu orçamento. Não vou não. Não, eu pago você. Não, então faz o seguinte, você me dá de oferta e me ajuda na outra coisa para frente. Ele vai lá na torneira e bebe daquela água bem enferrujada, mas gasta. É o da sobrevivência. E tem aquele bonitão, né? Que é o da sobrevivência plus. É aquele regaladamente. Aquele que quando você era menino, eu era menino, nossos filhos, vê ele passando na rua e diz assim, ei, para que eu cresci, eu quero ser igual a esse cara aí, ó. Quero ser igualzinho ele. Você olha nele, irmãos, é um carrão zero, do melhor possível, caminhonetona Hilux. Agora tem aquela nova da Chevrolet, né, que não sei nem como é que chama aquilo. Tem aquela que tem um nome esquisito também, que é da Volks. Esse carrão, ele passa naquilo, passa nesses carrão que sai agora. Ele disse, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a esse cara aí. Coitado, não sabe o que está falando. A roupa, ele olha nele, é só roupa de grife. E é caramba. Y, olha na cabeça de mão branca, relógio de mão branca. Eu quero ser desse jeitinho. Quando ele vai contar das férias dele, ele disse, eu viajei para a Europa, tive em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E você fica olhando, a gente com o menino olhando de boca aberta, gente, será que eu vou conhecer pelo menos Taberaí uma vez na vida? Será que não deu conta de eu mesmo, os olhos d'água? E ele foi lá, Cancún, um nome, bonito falar. E os nossos filhos, nós ficamos olhando, dizer, eu quero ser igualzinho a esse cara aí. Esse é o plus, irmãos. É a sobrevivência plus. Mas, irmãos, para quem está por fora, isso é a coisa mais linda que tem, é a coisa mais invejosa que tem. Mas quem está dentro está morto. Está morto. Ele quer exibir, existe um tal de status, irmão, que é uma luta esse trem. Ele quer exibir, mas na realidade, irmão, a grossura do bloco de financiamento do carrão dele. E ele não comprou aqui, não foi para trabalhar e ganhar dinheiro, não. Porque existe um carro que você compra, precisa comprar para trabalhar e ganhar dinheiro. Ele mesmo vai pagar ele, pagar as outras coisas, dá por dinheiro do banco. Agora tem outros que é só para luxo. Você não ganha nada com ele, só gasta. Aí, quando se comprou a vista, não, eu fui lá, estava uma oferta,
Aí começa a estalar os dedos, limpar a unha, suar o nariz, porque já tem 3, 4 vencidas, aquele negócio de busca e apreensão já está atrás dele. Não, financei 60. É a vida blues. Maneira regalada de viver. Aquela casona bonita, eu queria morar lá. Quando eu crescer, eu vou ter a casa daquele jeitinho. Aí você vai ficar andando em roda na casa dele, namorando na casa dele, você vê aquele caboclo que vai lá com a cobrança da Caixa Econômica, e só, se não quitar até no dia 10, vai, acho que é o despejo seu, viu? Acho que é o despejo. Já tem tantas vencidas, não dá para tu levar mais não. A roupa de grife dele, vai no cartão, comprou um cartão de crédito que tinha, porque já acabou o crédito também, que tinha, está devendo até hoje. A viagem dele lá na Europa, que ele chega e diz, eu não esqueço mais nunca daquela viagem, não esquece mais nunca, porque financiou em 36 meses a viagem. E todo mês, se ele esquecer, o cobrador está lembrando. O banco está mandando carta para ele. É o plus. Vive com aquilo que na realidade ele não tem, ele não dá conta, ele não pode ter. Isso é manter o status. Status, irmãos. O status diz que é você comprar o que... Isso é a definição de status. Isso aqui não é do pastor Bonifácio, é de gente entendida. Que status é comprar o que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não gosta. Compra aquilo que não quer, com dinheiro que não tem, para impressionar o seu vizinho, para impressionar o seu cunhado, para pensar, epa, minha irmã vai casar bem, minha irmã casou bem, casou com um cunhado de dívida. Isso é status. Mas ele não compra isso para exibir para o pai. Porque o pai, irmão, o pai é inteligente, o pai conhece o filho, o pai conhece tudo, até a maneira dele entrar, dele falar, dele conversar, ele não pressiona o pai, porque ele às vezes vem bater pá perto dos outros, mas o pai disse para mim, não, meu filho, eu sei que você está quebrado, você está no arroz de quinta, nem é de terceira, você não impressiona. O pai conhece. Irmãos, para terminar, viver é aquele que o que tem é dele, o que ele tem é dele. O carro que ele tem, ele está com o documento na mão, pode passar a transferência para quem ele quiser, na hora que ele vender, porque não está alienado do banco, é dele o carro. Pode não ser novo, não ser zero, mas é dele. A casa que ele mora, ele está com a escritura na mão, imposto em dias. Isso é que é viver. A roupa que ele tem, às vezes não é de grife. Ele deixou para comprar na época do queima, depois do Natal, depois das festas. Deixou para depois que fica caro, para ele comprar no queima. Mas é dele. Ele não dá prestação de nada daquilo. E as férias que ele resolveu fazer, ele foi e pagou tudo, não está lembrando de nada. Às vezes traz só um monte de fotografia, mas não traz um monte de coisas do cartão de crédito para pagar. Não. É tudo, ele fez com a alegria. E tem aquele também que é excelência, né? Aquele que tem mais do que precisa, mais do que necessita.
aquele que é tipo Emílio de Moraes, Antônio Emílio de Moraes, não sabe o que tem, pode gastar o que tiver, inventa para gastar, mas não tem jeito de acabar com o dinheiro, só se Deus quiser que acabe. Esse é aquele que tem aquela vida cruz, né? Eu quero ler para encerrar, mano, de verdade, estou brincando, não é para encerrar mesmo, eu pode dar glória a Deus. A Bíblia diz assim, irmãos: pois a iniquidade não precede do pó, nem da terra brota a aflição. É de lá que brota isso, não. Nós é que fazemos brotar. Mas o homem nasce para a aflição. Tem alguém que já não passou aflição na vida? O mais rico dessa igreja aqui já não passou aflição? Já passou. Continuando. Para a aflição. Tão certo como a faísca voa para cima. Porém, quanto a mim, é que eu disse que não julgasse a última parte do que eu li no começo ali. Quanto a mim, esse eu estou dizendo a mim, mas é nós. Vamos jogar isso no plural. Quanto a nós, eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa, seja qual for a sua causa. Entregaria a minha causa, o qual faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas sem números. Ele faz chover sobre a terra, envia água sobre os campos, de modo que põe o abatido no lugar alto, e os que choram são exaltados à segurança. Esse é o Deus que nós servimos. Apesar de errarmos, apesar de desobedecermos, Ele continua sendo nosso Deus, querendo nos abençoar, nos ajudar da melhor maneira possível. Agora, irmãos, nós precisamos realmente de humilharmos diante dEle. Precisamos. Eu gosto dessa versão aqui, irmão. É a versão mais fiel que existe na língua portuguesa. O irmão ali, que lá no fininho, lá, foi ele que conseguiu, deu de presente para o pastor Odilon. O pastor Odilon comprou uma, deu de presente para mim. Eu estou dizendo isso, eu não tenho Bíblia para vender, não. O pastor Odilon me deu uma porque eu consegui uma do pai dele. O dia que o pai dele entregou para Jesus, ele veio com a Biblinha velha lá. E quando eu fiz o primeiro capete, lá em Porá, eu guardei, o pastor Antônio Beto disse que a Bíblia mais fiel que existe é a TRBR, é a tradução brasileira. E eles passaram mais de 50 ou 40, 1920, até agora, como dá. Passaram esse período tudo sem soltar ela novamente. Agora a Sociedade Bíblica do Brasil lançou ela novamente. É a mais fiel que existe, porque ela é traduzida direta do hebraico e do grego direto para o português. Não vai lá no inglês, pois vem perdendo um pouquinho o sentido. Não tem disso não. Irmãos, Deus que abençoe os irmãos. E eu estou orando por mim, mas quero que os irmãos orem por mim também. Tem hora que você precisa de oração, mas quer de comer. Eu de comer estou precisando de jeito nenhum. Eu já comi ali, pastor de novo, muita coisa. Tinha um cacho de banana lá que me deu quase um espírito de macaco, eu comi tanta banana agora. Aí o pastor de longe disse: vai acabar com o cacho de banana. Você quer café, pastor Bonifácio? Você sabe que eu gosto de um cafezão forte. Você quer café, pastor Bonifácio? Quero. Trouxe um cafezão forte do lado na hora assim. Acho que ele pensou agora: ele não vai precisar de café com banana. Aí eu parei. Então não estou precisando de comer agora não. Agora de oração estou precisando.
Não me pergunta por que também, não, mas disse assim: Jesus abençoa o pastor Bonifácio. Ele pediu oração, o senhor sabe para que é? Ajuda ele. Irmãos, eu tenho sempre, vocês sabem que eu vendo CDs, às vezes vendo pregações minhas, DVD, já escrevi 8 livros, mas hoje não tem nada disso lá. Eu tenho vários tipos de CD, está lá em frente à cantina, mas eu quero primeiro aqui pedir aos irmãos que primeiramente, CD do irmão subiu daqui, eu esqueci o nome dele, primeiramente vocês compram do irmão ali, se sobrar um dinheirinho vocês compram do meu. Eu tenho CDs ali, aqueles CDs antigos, que foi gravado lá na Arca de Noé ainda, mas tenho também lançamento, J.A., aquele molequinho, canta demais, J.A. Tenho um que eu não compraria para mim, mas tem muita gente que gosta, eu não compraria para mim de jeito nenhum. É daquele Thales Roberto, eu não compro aquilo para mim nunca na vida. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta, né? Tem também do Thales Roberto, que é lançamento, né? Tem também daquela minha, esse eu tenho dele. É da Gisele Cristina, meu barquinho, tem 2 dele lá. Acho que todo CD só tem 2, que a capanga era pequena, não levou por muito, transformou. Eu tenho até do Elvis Presley, CD do Elvis Presley. Ah, pastor, que negócio é esse? É que tem muita gente que não sabe, os 2 primeiros CD que ele gravou na vida foi evangélico, ele era crente. Os 2 primeiros CD foi evangélico. O primeiro hino que ele canta é Grandioso és tu. Depois, por que te abates, ó minha alma? Eu não entendo nada que ele fala, mas acho bonito. Não tem nada que ele fala, mas acho bonito. Mas tem 2 dele lá também. E eu tenho esse CD aqui, MP3, são 200 hinos da harpa cristã. 200 hinos. Do número 1 da harpa cristã ao 200. É 200 hinos. Com música e voz. E qualquer CD que você for comprar lá é R$10, viu, irmão? Vai lá, ajuda o velhinho. Ajuda o velhinho. Estou fazendo careta aqui com o cara que tem da doença, não. Acho que é precisão mesmo, viu? Mas primeiro eu quero que você compre do irmão lá. A causa dele é muito importante. Quero que você compre do irmão. Eu já disse para você, eu sei o que é ter um filho com certas deficiências. Eu tive um 36 anos, ele faleceu com 36 anos. Aí sobrado de comprar dele, você compra dele. Quero agradecer o pastor Odilon pelo convite que nos fez ali em Jaraguá. Agradeço também os irmãos, porque pregador e professor e cantor é o que não falta aqui em Itaporanga de jeito nenhum. Mas às vezes educadinho também. São bons pregadores, bons professores, bons cantores. Mas a gente chega aqui, às vezes educadinho, escuta a gente falar até o fim. Às vezes dá vontade de ir embora, mas fica quietinho, né? Graças a Deus. Paz do Senhor, Deus que abençoe. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Bonifácio. Estava aqui sentado e ele falando, fazendo a propaganda do trabalho dele, né, do material. Aí o pastor Marcelo falou para mim, mas ele é bom vendedor, hein? Primeiro ele manda comprar do outro, tá certo? Depois, ele, se fosse para ele ter um lá que ele não gosta, mas vocês já observou que tem muitos que gostam. Então, aí além se você quer ver o gosto dele, se o gosto dele, aí ele compra o que ele não gosta para ver como é que é. Se ele tem bom gosto, sei lá, vocês só então, tá aí. Eu estava ouvindo essa palavra, irmãos, observando, que a Bíblia, no livro de Lamentações, esse livro tem essa orientação em relação a queixar. Fica observando, pastor Bonifácio, quantas pessoas queixam e às vezes mente para queixar,
chora, nas suas queixas eles choram, lamentam, sabe fingir como poucos e faz outros pecar. Às vezes pouca gente observa isso. Irmãos, tem gente que ele sabe, ele é treinado nisso aí. Aí ele queixa, para queixar ele tem que falar mal dos outros, e ele faz outras pessoas pecarem. Então, quando você começar a ouvir queixa, irmãos, tenha um pouco de cuidado com relação a isso, porque muitas vezes elas não têm fundamento, a pessoa inventa a história, conta a história totalmente contrário da realidade, né? E aí, às vezes, a pessoa participa, porque uma pessoa que sabe queixar mesmo, sabe murmurar e falar, é difícil. Eu lembro de um irmão que eu falava com os irmãos assim: irmãos, merece um prêmio quem ficar junto com o fulano 5 minutos e não ajudar ele a falar dos outros. Não é só ouvir, não, é não falar, porque ele provoca. Tem gente que é assim. Eu vou dar os avisos. Enquanto vou dar os avisos, eu quero que os irmãos tirem a oferta. E essa oferta, os irmãos sabem que o pastor Bonifácio, ele dirigiu a igreja por muito tempo, e hoje ele faz um trabalho itinerante, prega, e hoje a oferta, como nós sempre temos lutado para fazer aqui, nós vamos passar para ele, e eu quero pedir uma oferta, pedir essa ajuda aos irmãos. Os irmãos ajudem. Eu sei que hoje é um dia que vocês têm a vontade de ajudar algumas pessoas. O irmão vai comprar um CD, o pastor Bonifácio tem alguns aí que sobrar dinheiro em cima dele. E agora aqui, dê a sua oferta e faça isso com muito amor. Faça isso entendendo que está ajudando. É uma ajuda mesmo, né? Não faça isso. Amanhã, quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, o trabalho no departamento infantil. Quinta-feira não é os ensaios, departamento infantil. Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, um grande culto de louvor e adoração a Deus. Então, é o nosso trabalho na semana. Todos os dias, a partir das 5 horas, a igreja está aberta com um grupo de irmãos aqui orando. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Então, é um trabalho de oração da igreja. Eu quero até, assim, sempre eu tenho orientado aos irmãos com relação a esse trabalho de oração, porque tem muita igreja que não tem mais algumas reuniões de oração assim, tem algumas, né? Aquela oração chamada oração das irmãs, eu sempre tenho falado para as irmãs que é a oração na direção das irmãs, mas não é a oração das irmãs. Qualquer irmão pode estar aqui orando, inclusive nós temos um grupo de irmãos que sempre participam. Temos a oração das 3 horas, temos o culto, temos a oração da madrugada. Então, há muita oportunidade para você estar orando. E orando aqui na igreja, orando junto com o povo de Deus, orando sozinho lá no Senado, se você quiser. Aqui dentro, formando esse grupo, como já dissemos, de coletivo, orando aqui. Então, irmãos, às vezes eu até fico observando com relação a algumas pessoas que idealizam, não, eu quero fazer uma oração, mas de uma outra forma. Então eu vou formar um grupo aqui, um grupo de oração. Eu acho que você, antes disso, participe da oração madrugada. Antes de formar um grupo de oração, ore junto com as irmãs, ore às 3 horas, venha para o culto de oração. Tem muitas maneiras. Porque se cada crente for resolver formar um grupo para orar do seu jeito, como é que vai ficar? Então nós temos esse trabalho, que já é um trabalho
oficializado na igreja. E eu acho que cada irmão pode participar desse trabalho. Aí se você vier na oração da madrugada, vier na oração das 8, vem na oração das 3, vem no culto de oração, vem no cenáculo e ora um pouco, aí não deu, você acha que está pouco, aí você fala comigo. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Bonifácio, Deus abençoe o irmão Antônio, cantor, que louvou o Senhor, toda a igreja, todos os irmãos. Deus recompense a todos. Vamos colocar em pé e orar para o encerramento da nossa reunião esta noite. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar mais uma vez, quero te agradecer mais uma vez, meu Deus, por esse momento, por esse culto que o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio de estarmos mais uma vez aqui para estudar a Tua Palavra. Senhor, despede em paz os Teus filhos, leve-os em paz para os seus lares, continue com as mãos estendidas sobre a Tua igreja, dando direção, abençoando os nossos trabalhos, abençoe a nossa convenção que vai acontecer no final de semana, abençoe a nossa viagem ali, ó Pai, abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, as nossas reuniões, os grupos familiares, dê direção, meu Deus, orienta, meu Pai, cada um dos Teus filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.